Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E chegamos na quinta-feira, dia 15 de maio, e temos como título de hoje A Queda de Lúcifer. Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar novamente, rever e também compartilhar os nossos resumos que já estão à disposição, desde a parte de sábado até a parte de quarta-feira, e também esse áudio que nós estamos fazendo agora, com certeza já vai estar disponível para que você possa também compartilhar com outras pessoas também, compartilhando assim esperança através da lição da escola sabatina. O guia de estudo de hoje apresenta alguns detalhes importantes, como que não podemos compreender o fato de que alguém ou algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda. Como diz a lição da escola sabatina de hoje, ele ocupou essa posição, né, ao lado do trono de Deus. E uma de suas funções era revelar a glória de Deus ao universo. Mas, como diz a lição, em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia. Aí chegamos então à pergunta de número 5 que a gente vai analisar daqui a pouco, mas temos como referência, né, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 a 17, Isaías capítulo 14, do versículo 12 a 14, e Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 a 12. Eu quero fazer um breve comentário, né, sobre, por exemplo, Ezequiel capítulo 28. O que esse capítulo, esses versos representam, né? É, profeticamente, Lúcifer como um ser criado, né? Então, Ezequiel capítulo 28 destaca essa referência. Mas além dele ser um ser criado e perfeito, e além de destacar que ele ocupava uma posição exaltada junto ao trono de Deus, ele se corrompeu pelo orgulho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia vê o rei de Tiro como símbolo de Satanás antes de sua queda. Quando analisamos Isaías capítulo 14, ali revela o motivo central da queda de Lúcifer. E qual foi esse motivo? O desejo de ser igual a Deus, usurpando uma posição que não lhe cabia. E esse texto, ou esse capítulo de Isaías capítulo 14, mostra, querido professor, querida professora, o início da rebelião celestial, fundamentada numa palavra: egoísmo. Lúcifer, além de ter apresentado todas essas características, né, corrompeu-se pelo orgulho, ele sentiu o desejo de ser igual a Deus, quis usurpar a posição que não era dele, e ele fundamentou tudo isso através do egoísmo. E aí, chegamos então a Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 a 12, né? Não temos tempo, então, para ler todos esses versículos, né? Lembrando que aqui é um resumo, mas o que que esse Apocalipse capítulo 14, de 1 a 12, apresenta, né, em resumo? Apresenta ali um contraste direto entre os salvos e Satanás. Quando tem aquela questão numérica dos 144 mil, ali estão com Cristo, né? Que estão com Cristo no Monte Sião, enquanto Lúcifer foi expulso no Monte de Deus. Então é interessante a gente analisar que os 144 mil estão com Cristo no Monte Sião, tá certo? Enquanto Lúcifer, então, repetindo, foi expulso no Monte de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta, segundo a palavra de Deus, esta passagem como parte da tríplice mensagem angélica, ou seja, que prepara o mundo para o juízo. Tem uma pergunta interessante nesta
nesse resumo de quinta-feira, dia 15 de maio, que é a seguinte: o que levou à queda de Lúcifer? Compare a queda de Lúcifer com a honra que os salvos recebem. Tendo como referência Isaías capítulo 14, que a gente destacou, do versículo 12 a 14, Ezequiel capítulo 28, verso 15, podemos pegar também Apocalipse capítulo 14, verso 1, Apocalipse capítulo 14, de 6 a 12, analisamos de que a queda de Lúcifer ela foi causada por alguns elementos que é muito comum nos nossos dias também. O orgulho, a inveja e desejo de exaltação própria. Eu vou repetir: o orgulho, a inveja e o desejo de exaltação própria. Ele, ou seja, Lúcifer, que se tornou Satanás, o enganador, como está escrito, ou como está descrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, percebemos de que ele desejava o quê? Ele desejava, querido amigo, ocupar o lugar de Deus, exaltando-se acima das estrelas, como está descrito, então, repetindo Isaías 14, verso 12 a 14. Deus o havia criado perfeito, como diz Ezequiel capítulo 28, verso 15. Mas, querido professor e querida professora, ele, Lúcifer, escolheu o egoísmo. Muitas vezes a gente age dessa forma. Egoísmo em decorrência do pecado, inveja em decorrência do pecado, desejo de exaltação próprio ou própria, né? E também nós queremos então também, assim como Lúcifer quis ser acima das estrelas, né? Muitas vezes a gente quer ser acima do nosso próximo, acima do nosso colega de trabalho, acima do nosso irmão da igreja, enfim, isso são características que foi apresentada por Lúcifer, tem sido apresentada ao longo dos séculos e, infelizmente, é apresentada também nos nossos dias. Finalizando, então, em contraste com os salvos exaltados, aliás, em contraste, os salvos são exaltados por quem? Não por eles mesmos, né? Mas por Deus. Não por méritos próprios, mas por meio da graça de Cristo. Então, querido amigo, querida amiga, o Cordeiro do Monte Sião, do Apocalipse capítulo 14, verso 1, e também participam da missão de proclamar, né, o Evangelho eterno, de Apocalipse 14, versos 6 a 12. Então, além da gente, em contraste com tudo aquilo que Lúcifer fez, em contraste a tudo isso, nós vamos ser exaltados por Deus, nós vamos ser salvos através não dos nossos méritos, mas através dos méritos do sangue de Cristo e pela sua graça. E então, como repito, né? Então, o Cordeiro no Monte Sião, nós vamos participar com ele, né? Lá no céu, tendo esse privilégio, essa oportunidade de vida eterna, além de ter um privilégio muito grande aqui, que é, então, de participar da missão de proclamar as 3 mensagens angélicas. E aí, quero finalizar com 4 lições e ainda eu vou agregar uma quinta lição que eu creio ser importante. A primeira lição: o orgulho é a raiz de toda a queda espiritual, querido professor, querida professora. O orgulho, mesmo anjos podem cair quando o eu ocupa o lugar de Deus. Então, essa é a lição importante, o primeiro elemento importante, né? Nada de orgulho, né? Segunda lição: Deus é justo, mas também misericordioso. Deus não destruiu Lúcifer imediatamente. Houve tempo e apelo antes do juízo. Da mesma forma, vai ser assim com a gente. Nós estamos em tempo de graça. Os apelos têm sido feitos através do Espírito Santo diariamente a nós. Assim como Deus é amor, é misericórdia, é justo, é justiça, Deus também, ele é juízo. E todos nós vamos passar por um julgamento, tendo como referência a palavra de Deus. Terceira lição: a redenção em Cristo restaura o que foi perdido. Enquanto Lúcifer caiu, os humanos podem ser restaurados ao paraíso, como está descrito em Apocalipse capítulo 22,
versículo 1 a 3. Amém, por isso, Deus seja louvado. Quarta lição, a pregação do evangelho é um chamado urgente. Por quê? A tríplice mensagem angélica é a última advertência ao mundo. Então é fundamental nós entendermos esses elementos. E o quinto, o verdadeiro culto envolve obediência, mas também humildade. Diferentemente de Satanás, os salvos adoram a Deus em verdade e em espírito, reconhecendo então a sua soberania. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe também os teus estudos através da lição da Escola Sabatina. E voltamos amanhã, na parte de sexta-feira, encerrando mais uma semana para a honra e glória de Deus. E fica o convite para que você possa também participar através do resumo de sexta-feira aqui no canal Escola da Esperança.